O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual, veterinário e ex-vereador de Salvador, Tiago Correia. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Prazer é nosso estar aqui, podendo conversar um pouquinho e mostrar um pouquinho da nossa história. O senhor falou em história, então nós vamos pegar esse gancho de história para falar um pouco da sua história de vida. Deputado, o senhor não é daqui de Salvador, é de Vitória da Conquista. Por que o senhor veio para aqui, para a capital baiana? Isso, eu nasci em Vitória da Conquista, me criei em Vitória da Conquista, meus pais ainda moram lá. E assim como outros jovens, vim para Salvador, concluí os estudos, vim para aqui com 16 anos, fiz aqui o terceiro colegial e ingressei na Faculdade de Medicina Veterinária na UFBA, na Universidade Federal. Terminei concluindo o meu curso, naquela época eu pensava em voltar para a Conquista, para morar com meus pais. Sou filho de produtor rural, meu avô era produtor rural, então assim, nós temos convívio muito grande com o campo, mas terminei constituindo família, me casei, hoje tenho 3 filhos e realmente adotei Salvador hoje como a minha cidade. O senhor falou que pensava em voltar, mas não voltou. E o senhor também pensou em exercer a função de veterinário, exerceu, chegou? Ou você já foi para o ramo da política? Minha família é de produtores rurais, então exerço ainda de maneira ainda limitada por conta do tempo, mas assim, eu amo minha profissão, amo o campo e eu acho que a veterinária me deu a oportunidade de até compreender melhor não só o nosso estado, mas também a nossa capital, no momento em que a maioria dos meus colegas na faculdade aqui em Salvador eram pessoas como eu, que vieram do interior, em busca de oportunidades, em busca de estudo, e eu passei a entender que a capital terminava recebendo pessoas que vinham em busca realmente de serviços que não encontravam nos seus municípios no interior, ou seja, saúde, seja estudo, oportunidades para adentrar dentro das faculdades, dos cursos que cada um escolhia e que não encontravam na sua região, enfim. As pessoas vinham em busca de oportunidades, então passei a entender que Salvador é uma cidade múltipla, formada de pessoas como eu, que viemos do interior, e passei a entender também a carência que o interior do nosso estado tinha em diversos eixos, se posso assim dizer, e acabavam pessoas, e acabam ainda hoje, buscando a capital para tentar atender essas carências que não são atendidas nas cidades do interior. Deputado, o senhor foi vereador de Salvador, né? Qual a experiência que o senhor traz do legislativo municipal para o legislativo estadual? O senhor sentiu uma diferença quando o senhor saiu de lá do legislativo municipal, lá no centro da cidade, né? Com certeza. E aqui é um pouco mais afastado. Qual a diferença que o senhor sentiu, além do calor humano? Né? Essa parte do calor humano é importante destacar porque as câmaras municipais estão mais próximas da população, nós estamos em contato diário com as lideranças. A própria Câmara no centro da cidade propicia que as pessoas frequentem mais as sessões, estejam mais presentes, estejam mais próximas, cobrando, trazendo os problemas, então você acaba tendo um dia a dia mais próximo do problema, mais próximo da rua, sendo provocado a estar nas ruas, conhecendo de perto os problemas. E o Legislativo Municipal nos dá também a oportunidade de legislar sobre assuntos municipais que a Assembleia limita um pouco, porque a gente sabe que cada Câmara tem as suas competências e acabam se restringindo a maioria delas, as câmaras municipais e a Câmara Federal. E a Assembleia Legislativa acaba tendo um papel um pouco limitado na elaboração de leis por conta das suas competências. Fato esse que às vezes levantado por alguns colegas que a Assembleia acaba só votando projetos do Executivo. Pois é, o senhor falou, já respondeu um questionamento que eu faço aqui a todos os parlamentares que a gente entrevista aqui no nosso programa Projeto de Lei. A maioria, a grande maioria dos parlamentares, todos chegam e dizem a mesma coisa, que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. O senhor concorda com isso? Eu sou novo na casa, tenho pouco tempo aqui, mas tenho acompanhado essas discussões, inclusive o presidente tem demonstrado interesse em acelerar a tramitação dos projetos dos deputados nessa casa, fazer com que as comissões produzam mais, justamente para que as proposições colocadas
pelos colegas e por mim próprio, possam ser apreciadas pela casa. Mas, como eu falei, uma das limitações até na elaboração desses projetos de lei justamente a competência do deputado em legislar, sabendo que existem assuntos que são de competência exclusiva do município, existem assuntos que são competência exclusiva do ente federado, da Câmara Federal, e resta aos deputados ficar atentos às questões que são competência da Assembleia Legislativa. O senhor falou a respeito das comissões, né? Que um dos objetivos do presidente da casa aqui é que as comissões produzam mais. O senhor faz parte de 5 comissões. Como é que o senhor organiza esse tempo? Lá também na Câmara Municipal, alguns vereadores faziam parte de várias comissões ao mesmo tempo? Isso, lá eu participava de 3 comissões na última legislatura. É importante até destacar para a população qual é o papel da comissão, porque muitas vezes a pessoa está em casa, não entende direito qual é o papel da comissão. Então, toda a comissão ela é temática. Temos a comissão de infraestrutura, temos a comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, enfim, cada uma relacionada a um tema. E a que se presta essa comissão? Todo projeto de lei que é apresentado na casa, ele passa primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Que é uma das mais importantes que é a mais da importante, casa, ou a mais vamos dizer, importante, porque né, que eu não quis... ela recepciona o projeto de lei e ela vai dar um parecer dizendo se esse projeto de lei é constitucional, é competência do legislador apresentá-lo ou não. Então, ela vai dizer se o projeto tramita ou não tramita. Passando pela CCJ, ela vai para a Comissão de Orçamento, que vai também analisar a parte orçamentária desse projeto de lei, se causa impacto financeiro, se não causa. Sabemos que nós, deputados, não podemos criar nenhuma lei que crie custos ao Executivo, então, se essa lei criar algum tipo de custo ao Executivo, ela já também é reprovada ali no orçamento. E depois do orçamento, seguindo essa ordem CCJ orçamento, ela vai para a comissão temática. Se for um projeto de esporte, ela vai para a comissão de esporte. Se for um projeto de infraestrutura, ela vai para a comissão de infraestrutura, onde é discutido o mérito, o que é que aborda esse projeto de lei. Então, as comissões têm esse papel e os projetos só podem vir para o plenário serem votados depois de tramitar por todas as comissões. Então, se as comissões não analisam, não dão esses pareceres para que o projeto vá tramitando até ter a sua conclusão final, a gente não consegue apreciar o projeto. Então, por isso é tão importante o papel da comissão, que vai analisar não só os projetos dos deputados, mas também os projetos do Executivo. Eles passam por todas as comissões, tem toda essa análise, para depois ser colocado na ordem do dia e vir para a pauta de votação. Deputado, o senhor tocou em um ponto que eu acho de extrema importância, que é a respeito que as pessoas desconhecem como funciona aqui o parlamento. O senhor explicou de forma minuciosa o que são as comissões, até agradeço, mas eu gostaria de perguntar, pegando esse gancho do senhor a respeito das comissões, o senhor acredita que a população desconhece a função de um parlamentar, que é apresentar projetos e fiscalizar o Executivo? Essa é uma excelente pergunta, e na Câmara nós éramos até mais cobrados do que aqui na Alba, até por conta do contato direto que nós tínhamos com a população, se eu posso assim dizer, e muitas vezes nós, enquanto vereadores, enquanto deputados também, éramos cobrados pela execução de obras, principalmente. Mas, vereador, preciso que você asfalte a minha rua, ou vereador, o deputado, preciso que você faça a minha estrada, faça a minha ponte. E a gente deixava sempre claro que o papel do legislador não é executar obras nem ações, esse é o papel do poder executivo, como disse. O papel do deputado e do vereador e do deputado federal, como você abordou agora há pouco, é, primeiro, propor leis, analisar as leis propostas pelo Executivo e exercer o papel de fiscalização do Poder Executivo, como é que ele está aplicando os recursos, de que maneira, enfim, toda a estrutura administrativa, como é que ela está funcionando. Então, é um papel de fiscalização e elaboração de leis. Deputado, o senhor também foi presidente da Limpurb, né? O senhor, como foi a sua gestão lá? O que o senhor tem a dizer a respeito? Foi uma experiência muito rica, talvez... Acha que pode usar alguma coisa aqui? Pode. Algum tipo de experiência? Eu vou detalhar para entender. Quando me foi levantada a oportunidade de presidir a Limpurb, no início eu fiquei com um pouco de receio, porque é um órgão muito robusto, é um órgão que funciona 24 horas por dia, durante 24 horas tem equipe da Limpurb na rua,
e que atua em todas as ruas do município. Imagine, você faz coleta diária em todas as ruas, 24 horas por dia. Então, a presidência me deu uma visão da cidade que eu não tinha, foi um verdadeiro raio-x, porque quando aconteciam os problemas de coleta, ou enfim, do serviço que a Limpurb prestava, que não é só o de coleta, varrição, pintura de meio fio, roçagem, capinação, enfim, são diversos, retirada de entulho, são diversos serviços. E quando acontecia qualquer problema, em qualquer ponto da cidade, nós íamos em loco, e quando você ia em loco, você via outros problemas que não apenas os relacionados à limpeza urbana. Aí você via a rua esburacada, via a ausência de iluminação e obrigava eu, enquanto presidente, a estar em todos os bairros, independente de ter representatividade política ou não. Porque enquanto vereador você termina frequentando mais os bairros onde você teve voto. E como presidente eu acabei tendo que frequentar toda a cidade. Então me deu assim uma visão que eu não tinha. Realmente foi uma experiência muito rica. Eu acredito que eu me tornei um homem público diferente depois de ter passado pela Limpurb. E agradeço muito o prefeito Assemineto por essa oportunidade. E eu acho que foi uma experiência única e que eu vou levar para o resto da vida. Deputado, já que o senhor falou muito em Salvador, eu vi na internet, em alguns sites de notícias, o senhor, antes de assumir aqui o mandato como deputado estadual, o senhor apresentou uma proposta para a criação de um bonde, não fez? Isso, na verdade... explica para a gente de forma Foi um projeto detalhada. de indicação que surgiu até de uma palestra que eu participei, né? Que tinha um publicitário, que foi no Zanguanais, e ele relembrando o bonde que existia anos atrás em Salvador. Inclusive teve até um projeto do então prefeito Mário Kertz, que também a reimplantação desse bonde, mas o publicitário naquele momento ele mostrou que algumas cidades do mundo tinham o bonde como um dos grandes atrativos turísticos. Lisboa, São Francisco, enfim, diversas cidades tinham o bonde como um atrativo turístico forte. As pessoas iam àquelas cidades e vão àquelas cidades para ver o bonde, para andar no bonde. E Salvador com cultura riquíssima, arquitetura histórica também riquíssima no centro antigo e aquela vista da Baía de Todos os Santos que torna a cidade diferente de qualquer uma do mundo. Salvador é única. A sugestão era que o bonde saísse do Mercado Modelo e fosse até a Praça da Sé, enfim, desse uma volta, passasse pelo Pelourinho. É apenas uma indicação. Mas, inclusive... E como é que está a tramitação dessa indicação? Ela foi aprovada pela Casa. A gente sabe que a indicação não tem força de lei, ela é uma sugestão que é apresentada pela Casa ao prefeito, ou ao governador, ou ao presidente. É uma sugestão apresentada que depois de aprovada deixa de ser do propositor e passa a ser de toda a Casa. Então, ela foi aprovada e foi encaminhada. Inclusive, já teve sugestão do bonde ir até o Porto da Barra, enfim. Mas, na verdade, a ideia é despertar esse olhar do poder público para um importante equipamento que a gente acredita que, se implementado, vai enriquecer ainda mais a nossa cidade, a nossa capital, o nosso estado, atraindo ainda mais turistas para uma cidade que vive basicamente da prestação de serviço e do turismo. Diferente também, né, deputado? Com certeza. É mais gostoso. Agora, fala um pouco para a gente a respeito da proposta que o senhor apresentou aqui no Parlamento Estadual. Bom, eu tenho pouco tempo, como eu falei aqui, tenho tentado me inserir nos trabalhos da Casa, buscando proposições que sejam assim, que possam contribuir com o nosso estado. Apresentei recentemente um projeto de indicação também para que aqui no centro administrativo possa ser implementada uma ciclovia exclusiva para treino de ciclistas, como nós conseguimos já na Avenida Magalhães Neto e na Avenida Centenário. Não existe área para treino de ciclista em nossa cidade, então essas duas áreas hoje são as que são delimitadas das 4 às 6 da manhã, a faixa da esquerda é exclusiva para os ciclistas e já tem ciclista que pedala aqui no centro administrativo justamente pela ausência de trânsito. Já tem gente pedalando aqui à noite, gente pedalando pela manhã. E o espaço aqui é enorme. Espaço enorme, não vai trazer nenhum dano seguro ao fluxo de veículos. O acesso aos bairros vizinhos continuam livres na proposta que foi colocada. Então nós solicitamos que fosse avaliado essa possibilidade, acredito que vai acontecer. E além disso, que também esse trecho seja totalmente fechado aos domingos, assim como a Magalhães Neto acontece, para que a população também possa frequentar as ruas, voltar a viver a sua cidade de maneira segura, não concorrendo com os veículos. E nós acreditamos que não tem nenhum impacto. E outros projetos também que a gente vai discutir no próximo programa. Mas antes de a gente terminar, eu gostaria de questionar o senhor
a respeito do Executivo Municipal. O senhor tem interesse em ser candidato em sua cidade? Geralmente alguns parlamentares que estão aqui, eu há muito tempo, de primeiro mandato, querem voltar para administrar a cidade, para ser gestor municipal. O senhor tem interesse? Eu tenho uma ligação muito forte com a minha cidade. Meus pais moram lá, toda a minha família mora em Vitória da Conquista. Eu acho que Conquista é uma cidade também única no nosso estado. É a Suíça baiana, é uma cidade de um povo guerreiro, uma cidade que chegou onde é hoje justamente pela iniciativa do seu povo. É uma cidade que é um celeiro hoje culinário, se eu posso assim dizer. É uma cidade que tem hoje diversas faculdades implementadas justamente pela capacidade de investimento privada do seu povo. É uma cidade que é um centro médico regional também por conta do investimento privado. Então, assim, de um povo trabalhador, guerreiro, uma cidade agropecuária, produtora de café, produtora de gado de corte, produtora de leite, entendendo que não dentro da sede do município, mas em todo o entorno. Então, é uma cidade assim espetacular e nós trabalhamos muito focados em Vitória da Conquista. Conquista pode evoluir muito ainda, existem gargalos históricos, por exemplo, abastecimento de água, que impede, inclusive, que a indústria em Conquista seja implementada de maneira efetiva. Então, assim, eu acho que Conquista já cresceu muito, mas pode crescer ainda mais. Mas eu acho que o momento não é agora. Nós olhamos Conquista tentando contribuir aqui do Parlamento Estadual. Em política a gente não pode dizer nunca, mas eu acredito que existem outras formas de contribuir no momento e com certeza buscar uma alternativa que coloque Conquista no eixo, se eu posso assim dizer, nos trilhos, para que ela continue evoluindo. E eu acho que Conquista pode muito mais, ela tem demonstrado isso, o seu povo tem demonstrado isso, e nós vamos trabalhar de maneira muito forte para que isso aconteça. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer o senhor pela presença aqui no plenário da casa, onde se votam os projetos. Foi um enorme prazer entrevistá-lo. E eu que agradeço a oportunidade e queria deixar mais uma vez o mandato à disposição de toda a população baiana e de toda a TV Assembleia, que faz esse trabalho maravilhoso, que é levar as informações da casa para o resto da população. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.